Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos, aí na aula de física, fazer a correção da parada obrigatória, né? Que foi passada semana passada, aí na página 7 do livro de vocês. Bom, a primeira questão aí, na página 7, tá dizendo o seguinte: leia com atenção cada uma das grandezas físicas a seguir e classifique-as em escalar ou vetorial, tá? Escalar ou vetorial. Escolha uma unidade de medida mais conveniente para cada uma delas. Então, a semana passada, nós falamos, né, de grandezas, né, escalar e vetorial, né? A diferença entre grandeza escalar e grandeza vetorial. Vimos que na grandeza escalar, o que é que tinha, né? Temperatura, por exemplo, eu coloquei lá como exemplo 36 graus Celsius. Na grandeza escalar, ela sempre vai vir acompanhada de um valor numérico e a unidade de medida, certo? Então, a temperatura é uma grandeza escalar. O tempo é uma grandeza escalar. A massa do corpo, a altura de uma pessoa é uma grandeza escalar. Por quê? Falei que tudo que pode ser medido é considerado grandeza, né? Então, na vetorial, qual é a diferença, né, da grandeza escalar para a grandeza vetorial? Na escalar, só teríamos o valor numérico e a unidade de medida. Na vetorial, além do valor numérico e a unidade de medida, ela deve apresentar direção e sentido. Direção horizontal, vertical, né, diagonal, e sentido de baixo para cima, da esquerda para a direita, certo? Então, vamos lá. Na letra A, tá dizendo assim: altura de um colega de sala de aula. Bom, a altura vai ser, vamos dizer que o colega tem 1,70 m, né? Então, se eu fosse escrever 1,70 m, né? 1,70 metros, né? Então, 1,70 m. Então, ó, nesse caso aí, a altura de um colega seria grandeza escalar, tá? Por quê? 1,70 m, né? Eu tenho o valor numérico e a unidade de medida, metro e centímetro, porque eu vou ter 1,70 m. Tá? Então, na letra A vai ser grandeza escalar, né, a classificação, e que é a unidade de medida conveniente, metro e centímetro. Eu não posso dizer que a altura é dada em quilogramas, né? Letra B, volume de um reservatório médio. Volume também é uma grandeza escalar, tá? O volume de um tanque de água. Quantos litros? 1.000 litros cabe um tanque de água. Então, 1.000 seria o valor numérico, né? Litro seria a unidade, ou metro cúbico. Então, quando eu falo volume de um reservatório médio, é grandeza escalar. Qual a unidade? Litro e metro cúbico. Temperatura ambiente, grandeza escalar. Qual é a unidade? Graus Celsius, né? Ou grau Fahrenheit. Letra D. Área de um terreno, também uma grandeza escalar. E a unidade, metro quadrado ou hectare. Então, se a gente vai medir um terreno, pode dar em metro quadrado ou em hectare, que é uma medida aí maior, né? O hectare. Aceleração de um carro de Fórmula 1. Nesse caso aí, a aceleração vai ser vetorial. Por quê? Quando eu estou falando de aceleração de um carro,
Aceleração metro, aceleração é dada em metro por segundo, né? Metro por segundo ao quadrado ou quilômetro por segundo ao quadrado. Vai ser vetorial porque se eu estou falando de aceleração de um carro, ele tem que ter uma direção aí. Nesse caso vai ser horizontal. E qual sentido? Ele não me disse, mas para ter aceleração de um carro, o carro vai ter aí a unidade de medida, né? Quanto? Vai ser 10 metros por segundo ao quadrado. Então, 10 é o valor numérico. Metro por segundo ao quadrado é a unidade de medida. O quilômetro por hora ao quadrado. A direção, vamos dizer que seja na horizontal ou na vertical. E o sentido, de baixo para cima, de cima para baixo, vai depender. Letra F. Tempo de duração de uma aula. É uma grandeza escalar, tá? Tempo de duração de uma aula pode ser minuto ou hora. Letra G. Distância percorrida por uma bicicleta. É uma grandeza escalar também, tá? E a distância pode ser dada em metro ou quilômetro. A força que você aplica para empurrar uma cadeira vai ser uma grandeza vetorial, porque a força, né, é dada em Newton, nós vamos estudar ainda esse assunto, ou quilograma-força. Então, quando a gente empurra uma cadeira, a gente vai ter que aplicar uma força. Essa cadeira vai ter uma massa, né, e uma aceleração. E a cadeira vai ter a massa e vai ter, quando a gente empurra, ela adquire uma aceleração. E um sentido e direção também. Então, quando eu falar em força e aceleração, vetorial, certo? Então, essa é a primeira questão aí da página 7, tá? Vamos também fazer a correção aí da página do livro. Página 17, eu passei as questões aí, a primeira, a segunda, a terceira, quarta e quinta. Parada complementar. Vamos lá. A primeira aí, assinale a alternativa que contém a quantidade física que não é uma grandeza escalar. Então, acabamos de falar em grandeza escalar. Falei em massa. Massa do átomo de hidrogênio. Bom, se é massa, é dado em gramas ou quilogramas. Massa não tem direção, não tem sentido. Então, vai ser grandeza escalar. Ele quer, aqui não é, tá? Então, eu tenho que achar aí a vetorial. Intervalo de tempo, acabamos de falar, que o tempo é uma grandeza escalar, que é dada em minuto, segundo ou hora. Força. Força exercida em um bloco de ferro. Vai ser vetorial, né? Então, a força aí é a grandeza vetorial. Então, nesse caso, ele não quer a escalar, a letra A e B é escalar, letra C vai ser vetorial. Densidade de uma liga de ferro, densidade é massa dividido por volume, também vai ser escalar. E corrente elétrica também vai ser, a gente só vai ter um valor numérico e a unidade de medida aí da corrente elétrica. Então, nesse caso aí, a primeira questão vai ser letra C. Segunda, quando dizemos que a velocidade de uma bola é 20 metros por segundo, ou seja, a bola anda 20 metros em um segundo, tá? 20 metros em um segundo. Horizontal e para a direita. Estamos definindo a velocidade como uma grandeza, só pode ser vetorial, porque aqui, ó, além do valor e da unidade, veio a direção e veio o sentido. Então, vetorial. Terceira, considere as grandezas físicas aí. Número 1, velocidade. Número 2, temperatura. 3, quantidade de movimento. 4, deslocamento. E 5, força. Qual destas pode ser considerada uma grandeza escalar? Então, velocidade, já vimos que velocidade vai ser vetorial, tá? Porque tem valor numérico, unidade de medida, direção e sentido. Temperatura. Temperatura não tem direção, também não tem sentido. Então, ela vai ser aqui, ó, a temperatura é que vai ser a minha grandeza aí escalar.
A quantidade de movimento também não vai ser, o deslocamento necessita também de direção e sentido, e força também necessita de direção e sentido. Então, aí, nesse caso, aí é a letra B, tá? Letra B. Quarta questão. Uma estudante mandou o seguinte e-mail a um colega. No último fim de semana, fui com minha família à praia. Depois de... Observe, ele botou 2 horas, no plural. De viagem, tínhamos viajado 110 quilômetros. E paramos durante 20 minutos para descansar e fazer compras em um shopping. Meu pai comprou 2 quilos de queijo colonial e minha mãe 5 litros de suco concentrado. Depois de viajar mais 2 horas, com a velocidade média de 80 km por hora, chegamos ao destino. Bom, a pergunta é, o número de erros referente à grafia de unidade nesse meio é... Bom, primeiro aqui, 2 horas. Bom, eu não posso colocar nenhum símbolo aí no plural. Então, 2 horas aqui tá no plural, tá escrito errado, tá? Então, é a primeira regra aí para simbologia aí de unidades. Então, esse é o primeiro erro. 20 minutos aqui, tá escrito com letra maiúscula. Então, está também errado. Não se pode escrever com letra maiúscula, e sim com letra minúscula, o tempo. Depois, o segundo erro dele, também aqui 2 quilogramas. Não se pode escrever aqui com letra maiúscula, a não ser em algumas exceções. Então, aqui seria K e o G aqui seria minúsculo. Então, tá escrito errado. E minha mãe, 5 litros, também tá no plural. Não se escreve unidade no plural. Depois de 2 horas, a velocidade foi km por hora. Tudo escrito aqui em letra maiúscula. Então, também mais um erro. Então, eu tenho aí 5 erros de grafia. Porque as unidades de medidas aí foram escritas de forma aí, né, que não pode, porque tá escrito em letra maiúscula, no plural, e a regra diz que não é correto. Bom, e a quinta questão, minha gente? Sobre grandezas físicas, unidades de medida e suas conversões, considere as igualdades representadas a seguir. Bom, para eu responder essa questão aí, eu teria que ir lá no livro, pegar lá a parte onde tem as unidades de medidas e lembrar de algumas coisas, né? Como é que se faz aí? Então, por exemplo, 1 metro quadrado equivale a 10.000 centímetros quadrados. Isso aí tá no livro de vocês. 1 hora, né, equivale aí a 3.600 segundos. 1 quilograma é 1.000 gramas. 1 metro cúbico, né, é igual a quanto? A 1.000 litros. E quando eu tô aqui quilômetro por hora e quero passar para metro por segundo, eu tenho que dividir esse valor por 3,6. Então, nessa questão aí tá o seguinte: 6 metros quadrados é igual a 60.000 centímetros cúbicos. Então, eu iria pegar esses 6 metros quadrados e multiplicar por 10.000. Então, isso aí tá correto, certo? Vai dar 60.000 centímetros quadrados. 216, número 2. Quilômetro por hora é igual a 60 metros por segundo. Só é pegar 216 e dividir por 3,6. Tá? 216 dividido por 3,6. Vai dar 60 metros por segundo. Então, também é verdade. É número 1 e número 2. 3.000 metros cúbicos é igual a 30 litros?
Não é correto, porque 1 metro cúbico é 1000 litros, certo? Então, também está errado. Se 1 metro cúbico vale 1000 litros, 30 litros vale quantos metros cúbicos? Tá? 7.200, né? 7.200 segundos é igual a 2 horas? Bom, se 1 hora aqui, 1 hora vale aqui 3.600 segundos, 2 horas vale quanto? X. Então, vai dar 7.200, tá correto aqui também, certo? E 1, 2, 4. E 2,5 vezes 10 elevado à quinta gramas é igual a 250 quilogramas. Então, eu vou lá. 1 quilograma vale 1000 gramas. Então, vou fazer meu cálculo aqui e, por regra de 3, e ver aqui que também está correto. Então, o que está errado aí? Só essa parte aqui do volume, tá? Só a parte do volume é que tá incorreta. Então, na questão aí, assinale somente a alternativa verdadeira. Então, somente as desigualdades representadas em 1, 2, 4 e 5, letra B, é que está, né? A igualdade aí são verdadeiras, tá? Então, só foi até a quinta questão da correção do livro de vocês. Fica com Deus e até a próxima aula.